Prontinho, vamos lá. Qual que é a ideia dessa roda de hoje? Uma roda para a gente falar sobre cartão de crédito, né? Eu sempre gosto de frisar nas rodas. Eu já fiz duas rodas, uma presencial e uma online. É a primeira que a gente está fazendo em dupla, eu e o Rafa. E eu gosto de frisar que é um espaço de troca, não é para ser uma palestra, a gente não vai dar uma aula, não vai ter um PowerPoint, um slide, não vai ser uma oficina. É mais um espaço de troca para a gente conversar um pouco sobre finanças, planejamento financeiro, trocar um pouco de experiência, aprender um com o outro. A gente não aprende a lidar com dinheiro, né, na escola, muitas vezes nossos pais ou quem cuidou da gente não tem muita habilidade nesse sentido. Também o sistema não está muito interessado em ensinar a gente a usar dinheiro, cartão de crédito ou coisas correlacionadas a isso. Então, é um espaço de troca de pessoas que lidam com dinheiro, ou seja, todos nós, eu, o Rafa, tem outros planejadores aqui também, parceiros, pessoas em vários contextos. E é isso. Vou falar um pouquinho quem sou eu, depois eu vou abrir para o Rafa falar também. Eu sou o Gabriel, planejador financeiro. Trabalho com áreas que lidam com dinheiro desde 2010. Eu vim da contabilidade, sou formado em contabilidade, tive escritório e hoje eu estou no planejamento financeiro porque eu entendo que dinheiro está muito além dos números. Na contabilidade era algo mais burocrático, mais talvez mais próximo das exatas, e o planejamento financeiro a gente trabalha mais com a relação das pessoas com o dinheiro. Então, existem diversas questões sociais, emocionais dentro desse tema, que é algo que me encanta muito. Eu trabalho em formato de consultoria, no modelo 1 a 1, no formato online também. Eu atendo pessoas, famílias, autônomos. Eu sou de Londrina e hoje eu moro com a Thaís, minha companheira, em um vilarejo aqui no extremo sul da Bahia. Rafa, quer falar um Olá, pouquinho? pessoal, bom dia. Eu estou um pouquinho longe de Gabriel, mas estamos na Bahia também. Eu sou daqui de Salvador, sou jornalista e planejador financeiro. Trabalho com planejamento financeiro desde 2019 e assim, a gente compartilha a mesma visão que Gabriel em relação ao dinheiro, né? Não é algo matemático, é algo que vai muito além disso. E as decisões não podem ser tomadas somente com o pensamento do matemático. Precisa equilibrar, entender a realidade de cada pessoa para que a decisão seja a melhor possível diante de cada realidade. Assim como o Gabriel também trabalha com atendimento individualizado e personalizado, né? Seja pessoal, planejamento financeiro pessoal, familiar ou para autônomos. Eu acho que um grande trabalho, uma grande missão da gente é fazer com que essa conversa seja, não a de hoje só, mas a do dia a dia sobre o dinheiro, seja a mais simples, direta e prática possível, para que o assunto, o tema dinheiro, esse tema de finanças, ele seja recorrente e não seja mais um tabu como ele vem sendo, como ele é durante muito tempo, que a gente consiga falar sobre dinheiro e é falando, conversando, contando experiências, erros, acertos, que a gente consegue evoluir, consegue aprender um com o erro dos outros. Então, assim, eu acho que a grande missão que a gente tem é de, não diria assim, popularizar, porque às vezes popularizar vai para um sentido meio pejorativo, de ficar um tema ruim, tal, não, mas de propagar, propagar o assunto, que a gente consiga conversar e consiga entender diversas nuances sobre o dinheiro e que deixe de ser um tabu para quanto mais a gente falar, quanto mais pessoas ouvirem, entenderem, conversarem, menos problemas a gente vai ter. Não vai ser também, assim, é bom alertar que não é resolução de todos os problemas, mas ajuda a se livrar de muita coisa. Ótimo. Vamos fazer assim, Rafa. A gente separou um. Não sei se vocês já fizeram aquela jogo de nuvens de palavras. Então, qual que é a ideia? Vou mandar um link aqui para vocês e para vocês entrarem e colocar três coisas. O que você pensa quando ouve falar de cartão de crédito? Você pode entrar pelo celular ou
pelo notebook, deixa eu mostrar a tela que vai aparecer para vocês. Entra nesse link que eu mandei no chat. Aí você vai colocar aqui, o que você pensa quando ouve falar em cartão de crédito? Para a gente alinhar e ver a visão de vocês e ter um ponto de partida aí, para a gente começar a discutir esse assunto. Quem quiser entrar pelo celular, dá para entrar por esse QR Code também. Vamos lá, um minutinho para vocês. Se alguém ficar com dificuldade, manda no chat aí. Não, podem escrever à vontade, que é sigiloso, gente. Ninguém vai saber quem escreveu aquela palavra, não. E para quem já escreveu, quem tiver durante a conversa qualquer dúvida, qualquer tema, pode botar no chat, estou com ele aqui ao lado, vou ficar de olho. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode fazer. Olha, eu estou aberto aqui já vendo, tem um negócio bem interessante aqui. A hora que acho que todo mundo já fez, eu posso compartilhar. Vamos lá. Tem mais alguém respondendo ainda aqui, aparecendo. Vamos lá. Faz pra... Todo mundo está enxergando, Rafa, a tela? Tá sim, tá tranquilo aqui. Laranjada. O que será que significa isso? Laranjada é problema. Problema. Algo que não presta aí. Assim, você foi para um passeio com o Gabriel em Moçangaba, que foi uma laranjada. Aquele que fica atolado na trilha, que perdeu a balsa, que deu problema. Mas tem uma palavra aqui que me chamou a atenção, que é empréstimo. Eu estava até recentemente com uma conversa, um atendimento com uma cliente, que eu fiz, passando para ela essa noção de que o cartão de crédito é um empréstimo. A gente não tem, e foi só depois que eu falei isso que ela fez verdade. Se eu soubesse disso antes, eu não usava como eu uso. A gente, às vezes, tem um entendimento que o limite que está ali é um dinheiro nosso. Tem gente que usa como a renda, né? Pode usar. Não. É um empréstimo que é oferecido para você, disponibilizado para você, com facilidade, e esse é um dos motivos dos juros serem exorbitantes. Não é só por isso, e é absurdamente alto os juros, mas é um dinheiro fácil. Você passou o cartão, você comprou. Você tem algo na mão. E você só vai pagar daqui a 30 dias, 15 dias, 20 dias, ou parcelado durante um ano. Se você pagar, é um empréstimo, que se você pagar em dia, você pagar até o vencimento, você não paga juros. Maravilhoso. Agora, se você deixar um dia passar, 2 dias passar, vem um juros muito grande, e se tem processo de parcelamento, de rotativo do cartão, entra numa bola de neve que é muito difícil de sair.
Então, acho que esse entendimento que o cartão de crédito é um empréstimo é algo fundamental para usar o cartão, para entender como usar o cartão. Saber que você está tomando um empréstimo ali. Cada vez que você usa, está tomando um empréstimo. Você vai ter dinheiro ou não para pagar quando a fatura chegar é uma coisa, mas é um empréstimo. Sim, faz sentido. E até que alguém colocou crédito fácil. E é mais ou menos isso que você falou, né, Rafa? Sempre quando o crédito é fácil, alguma coisa você paga por isso. E o que você paga muitas vezes é um juros alto, né? Porque o cartão de crédito, ele é um empréstimo pré-aprovado sem juros, apenas se você pagar a fatura em dia. Se você não pagar a fatura, o jogo muda um pouquinho, né? Aí vem os juros normalmente do cartão de crédito são os mais altos do mercado. Mas, em ano passado, fechou o ano com mais de 409% de juros ao ano o cartão de crédito. Então, esse entendimento que eu acho fundamental e acho como ponto de partida, porque muda um pouco a relação que a gente tem. Me chamou muita atenção quando essa cliente falou. Se eu pensasse assim antes, eu não usava o cartão que eu uso. Porque a gente usa, muita gente usa sem critério nenhum. Quando você passa a entender que é um empréstimo, né, que é esse crédito fácil, você muda um pouco a percepção. Exatamente. O que mais? Ó, a palavra que mais se destacou aqui é o parcelamento. A gente tem parcela também, mas acho parcelamento. Eu acredito que é uma ótima ferramenta em alguns contextos, né, Rafa? Às vezes a pessoa que, sei lá, precisa. Eu posso dar o exemplo pessoal da minha mãe ontem, que me ligou. Por quê? Porque ela quer viajar, visitar minha irmã que mora fora. Ela não tem o dinheiro à vista para comprar e ela não vai deixar de visitar a filha com os netos. Então, a opção do cartão de crédito parcelado é algo que facilita a vida dela. Então, a gente tem os benefícios do cartão de crédito. Uma família ali que precisa comprar uma geladeira ou uma máquina de lavar, algum bem que não tem como ficar, a pessoa não tem ficar sem, a pessoa não tem uma reserva de emergência, o parcelamento é uma ótima ferramenta. Faz sentido, Rafa? Exatamente, assim, ele dá acesso a quem não tem condição. É uma ferramenta que dá acesso a muitas pessoas que não têm condição. A gente não pode ignorar isso, porque comprar uma geladeira, comprar um fogão, é uma questão de sobrevivência. E se a pessoa não tem um valor, e são muitas pessoas que vivem em situação assim, que não têm condição, o cartão de crédito permite ter esse acesso, ter dignidade, um mínimo de dignidade. Seria o crediário, em muitas lojas, é o cartão de crédito. Para quem tem até limite, né? Muitas pessoas assim, não vão ter nem esse limite. O problema do parcelamento vem em quem está acima dessa camada. Eu acredito que seja boa parte de quem está aqui conversando com a gente hoje, de que tem condição de fazer suas compras, tem sua vida organizada, né? Não diria nem organizada, mas nem tranquila, porque muita gente aqui não vai pagando conta, dor de cabeça para fechar o mês, mas tem condições, tem emprego, tem uma renda, tem condições de viver dignamente bem. E aí esse parcelamento pode ser um problema, de você se perder em como fazer esse parcelamento. Uma regra assim, eu não gosto de regras de bolso, regras básicas, porque as realidades são diferentes. As formas como a gente lida com as questões são diferentes. Mas se eu pudesse dar uma regra, um guia em relação ao parcelamento, eu diria que compras recorrentes não devem ser nunca parceladas. Compras não recorrentes podem, assim, dentro da razoabilidade, ser parceladas. O que seria essa recorrente e não recorrente? O mercado que você faz todo mês, por exemplo. Não faz sentido você parcelar o mercado. Deu R$1.000 o mercado, você parcela em 5 de 200.
Só que no mês seguinte você vai pagar fazer a mesma coisa. Tem como colocar aquela planilha, Gabriel, só para Tá, vamos na lá. tela? Só para poder ficar mais fácil de. Eu estou mexendo aqui. Vamos. Todo mundo enxergando? Sim. Não vou botar nem ir muito longe no ano, não. Vamos supor que. Ficou errado aqui, né? Vai lá. Pronto. Vamos supor que você fez o parcelamento de 200 no mercado em janeiro e você vai parcelar ele durante 5 meses. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um a mais, né? Depois não tem problema não. Só que em fevereiro você faz a mesma coisa. Isso sem contar as outras despesas que você pode ter no cartão. Saiu daqui, né? Vamos. Vai para março a mesma coisa. Abril, a mesma coisa. Vocês vão ver que vai chegar um momento aqui. Vamos chegar aqui. Maio. Então, abril, deixa eu só organizar aqui para ficar melhor a visualização. Nem vou muito longe. Olha só. Quando chegar aqui em maio, você vai estar a partir de maio você vai estar pagando o mercado por mês. Um valor fechado de mercado por mês, que seria o mercado inicial. Então, quando você vai fazer compras recorrentes, que você coloca aqui, por exemplo, gasolina, entra nisso aqui, e outras compras no cartão de crédito, as compras recorrentes, padaria, mercado, gasolina, e você parcela e todo mês tem que fazer essa compra, vai chegar um momento que toda essa compra vai gerar exatamente um valor integral do que você pagaria. E isso somado a outros parcelamentos gera aquela bola de neve que a gente não consegue se organizar. Diferente se fosse, por exemplo, você manter a compra do cartão de crédito dentro do mês. Muita gente usa isso para ganhar milhas, ganhar pontos, tá? A gente vai até falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas ter esse cuidado de, por mais que a parcela, a gente vai naquele, cabe no bolso, eu vou comprar aqui, cabe no bolso a parcela, eu compro aqui. A gente sai de um valor muito alto, R$1.000, para 5 de 200. É muito mais tranquilo pagar 5 de 200 do que pagar R$1.000. Só que esse acúmulo pode geralmente vir um grande problema. Sabe o que eu vejo também, Rafa? Até alguém colocou aqui o caos. E dependendo da forma que a gente usa, esse caos fica bem acentuado. Até estava atendendo, acho que há 2 semanas atrás, uma cliente que ela usava o mesmo cartão de crédito pessoa física para fazer compras parceladas para os gastos picados do dia a dia, o mercado, a padaria e tal. Aquelas compras recorrentes, cobranças automáticas, tipo um Netflix, uma nuvem, alguma coisa. E também ela pagava as despesas do negócio dela, da pessoa jurídica, no cartão. Isso fica muito difícil da gente controlar. Então, começou a virar algo que ela não sabia, e aquilo foi aumentando,
Como ela tinha já um valor de reserva de emergência, nossa estratégia foi o quê? Vamos pegar essa reserva que está tudo que tem no cartão, né? Ela tinha essa possibilidade, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa possibilidade, mas a gente conseguiu quitar tudo para frente e a gente decidiu assim, vamos organizar a sua vida sem o cartão de crédito e depois a gente vai incluindo conforme a necessidade. No caso dela, não foi 100% sem, porque tem algumas cobranças automáticas. A gente separou o cartão de crédito, fez outro cartão de crédito só para os gastos recorrentes da empresa e uma pessoa física para um Netflix, alguma coisa nesse sentido. Para depois que isso estiver organizado, talvez a gente volte com alguma outra estratégia para o uso de cartão de crédito. Eu acho é, essa questão que você falou perfeita. É, evitar esse uso. É muito mais fácil você se embolar. E quando você quer se organizar, é muito mais tranquilo você afastar o cartão de crédito, porque ele gera mais dúvidas do que certezas em nossas finanças. E quando tiver mais, tem gente que gosta de milha, que gosta de pontos, benefícios, no momento que você estiver organizada, aí você volta a pensar nisso. Mas primeiro pensa na tranquilidade. Mas, Rafa, se o cartão ele paga milha para a gente, dá vários benefícios, a gente não está perdendo dinheiro se não usar o cartão de crédito e passar tudo no débito? Geralmente né? Geralmente as pessoas pensam assim, né? Ou tá perdendo dinheiro, ou tá deixando de aproveitar alguma coisa, tá sendo besta. Não é assim. Não, esses benefícios não são oferecidos porque as operadoras de cartão são boazinhas. São armadilhas para fazer com que a gente gaste cada vez mais. Você gasta com o pensamento de pelo menos estou ganhando a milha, pelo menos estou ganhando ponto. E acaba que exagera nesse gasto. Algumas pessoas vão falar, não, eu consigo me controlar perfeitamente. Pessoal, isso é estudo comprovado. A gente gasta mais com o cartão de crédito por causa de algo chamado como dor do pagamento. O que é isso? É a sensação que a gente tem ao fazer uma compra. Quem quiser experimentar depois pode contar para mim ou para Gabriel, uma semana com cada meio de pagamento. Uma semana só pagando com dinheiro, que está cada vez mais difícil a gente sacar dinheiro. Eu nem acho mais caixa eletrônica para sacar dinheiro. Uma semana pagando só com dinheiro, uma semana pagando no débito ou no Pix, e uma semana só usando o cartão de crédito. Qual é o sentimento que vocês vão ter, qual é a reação que vocês vão ter comportamental nesses pagamentos e qual vai ser o saldo final de cada semana? Qual vai ser a semana que vai gastar mais? Estudo, a tendência é que o cartão de crédito permita e faça com que esse gasto seja maior ao longo desse teste. E aí entra a questão das milhas, dos pontos. Eles são feitos para incentivar nosso consumo. Muitas vezes, o valor que você ganha em pontos ou em milhas, que milhas ainda tem que ter toda a arquitetura de venda, de aproveitar a promoção, para que faça sentido. Esse valor que você recebe de volta, muitas vezes você economizaria muito mais se não usasse o cartão, se usasse outro meio de pagamento. E eu falei aqui de meio de pagamento, Gabriel, lembrei de algo importante, que as pessoas entendem o cartão como tipo de pagamento, mas ele é um meio. Como é que pode ser feita essa separação, entender o cartão como é o débito, como é o Pix, e não como, isso aqui eu comprei no cartão, e jogar a culpa toda para o cartão. Sim. E às vezes também a gente acaba usando o limite do cartão de crédito como extensão do pagamento. E às vezes eu vejo que isso é um grande problema. A pessoa vai lá, ela ganha R$ 3.000 por mês, ela tem 2.000 de limite de cartão, e muitas vezes ela acha que ela pode gastar 5.000 por mês. E, na verdade, quando a gente
coloca o cartão de crédito como um meio de pagamento, a gente passa a entender que o limite ele está ali para ser usado dentro das nossas despesas do dia a dia. Então, eu vejo muito disso. Mas voltando aqui nas milhas, então quer dizer que as milhas, os benefícios, quando a operadora de cartão de crédito deixa a gente usar a salinha do aeroporto de graça, não quer dizer que eles são bonzinhos com a gente? Eles têm um interesse por trás disso? Exatamente. Eles querem que você consuma cada vez mais para que é, gere receita para eles. E Tanto é, por exemplo, como que eles ganham dinheiro com isso? Com o cartão de crédito? Com o nosso consumo. Além, por exemplo, parcelamento. Quanto mais você parcela, mais a operadora recebe que uma taxa do parcelamento. A gente está pagando, a gente paga mais, por isso tem um desconto à vista. Mas uma taxa do parcelamento vai para a operadora. E, além disso, quando a gente esquece de pagar, ou deixa de pagar, ou não tem condição de pagar a fatura em dia, e vem os juros. E aí que as operadoras ganham ainda mais. Uma prova de que tudo isso é feito para que a gente consuma cada vez mais são as ofertas de limite de isenção de anuidade, por exemplo. Os cartões dizem, se você consumir R$1.000 por mês, 2.000, 3.000, depende do cartão, você vai ter a isenção da anuidade. Ou seja, tem uma exigência que você gaste ao menos determinado valor naquele cartão para que você deixe de pagar a anuidade. E a gente não para, a gente sabe, a gente não para naquele valor. Né? Se a isenção é 1.000, a gente gasta 2.000. A gente gosta de dobrar a meta. Então a gente não para no valor. A ideia é que a gente acaba consumindo cada vez mais. É esse grande benefício que as operadoras têm com cartões de crédito. Legal. Rafa, vamos abrir para o pessoal falar um pouquinho, perguntar, ou quem quiser comentar alguma coisa. Diga. Tem uma pergunta aqui de Aline, que ela tinha feito mais cedo. Quando a pessoa não pode pagar o cartão e com juros tão altos, qual a melhor solução? Já ouvi profissionais falando que é melhor pegar um empréstimo, porque os juros são menores. Sim, quando a pessoa deixa de pagar o cartão, não consegue pagar a fatura, sim. É nesse sentido que ela perguntou, né? Os juros do rotativo do cartão, normalmente ele e o do cheque especial são maiores do mercado. E você conseguir uma renegociação de dívida ou pegar um empréstimo, na maioria dos casos, é algo interessante. Só que isso tem que ser analisado com cautela, né? Por quê? O que acontece? Se a gente não conseguiu pagar a fatura, a gente vai lá, renegocia a dívida, tem um empréstimo para pagar. Beleza. Libera a nossa fatura do cartão de crédito. Se a gente volta nesse ciclo de gastar no cartão de crédito e não tem uma organização ou controle, o risco de acontecer de não conseguir pagar o cartão de novo e ainda mais ter um outro empréstimo com parcelamento é alto, acontece, e acontece na vida real. Então, sem um planejamento de saída, assim, em relação a juros, compensa, na maioria dos casos, fazer um empréstimo, mas sem uma estratégia e um planejamento para isso, tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba, isso é comum e aparece sempre, pessoas com muitos empréstimos, porque não conseguiu fazer uma organização. Outro ponto também, na hora de decidir qual o valor da parcela desse empréstimo, tem que ser uma parcela que caiba no seu orçamento, que não vai, então a gente vai ter que identificar quais são seus custos fixos, né? Quanto que você paga de aluguel, de energia, quanto você gasta por mês com o mercado, lazer, essas coisas. E os outros gastos sazonais que acontecem uma vez por ano, duas ali, que não acontece todos os meses. Então, a gente levantar esses valores, saber mais ou menos quanto que é o seu custo de vida e se essa parcela cabe dentro do seu orçamento. Senão, a gente pode se comprometer com uma parcela muito alta, a gente não vai conseguir pagar, o que vai acontecer? A gente vai ter que passar no cartão de crédito ou pegar outro empréstimo para isso. Então, compensa, mas tem que ter
isso tem que olhar essa questão com cautela. Eu diria que antes de... É muito tentador ir pelo juros mais baixo do empréstimo. E matematicamente é mais lógico, né? Você sai de um juros de 400% ao ano para um juros de 40%, 30%, 30%, não sei quanto vai ser. Vai depender muito da relação da pessoa com o banco. Mas antes de decidir isso, tem que entender o que foi que levou a não pagar aquele cartão, aquela fatura. Qual é a situação que levou a isso? A realidade está complicada? Falta renda? O gasto foi exagerado? O que é que fez isso? E buscar corrigir isso. E fazer com que o mês feche dentro do mês. Com que o mês feche positivo. E aí, quando você consegue fazer com que o mês feche positivo, que é sem dourar pílula, sem ilusões, provavelmente fechar positivo, ou tem que reduzir gasto, muita gente não tem nem condição mais de reduzir, está no limite, ou aumentar a renda. E aumentar a renda não é fácil. Não é trabalho de casa e ganhe renda aí, faça renda aí, não é assim. Mas são essas duas opções que as pessoas têm, né? Aumentar a renda ou reduzir a despesa. Fez com que o mês fique positivo, aí é a estratégia que o Gabriel falou, de você buscar o empréstimo que caiba nesse positivo, nessa margem que ficou da receita. Tem outra pergunta, Gabriel, de Giuseppe. Tem diferença entre pagar o mínimo da fatura ou não pagar nada em relação aos juros? O que vai mudar você pagando o mínimo, você me corrige se eu estiver errado, Rafa, que a diferença vai vir na fatura seguinte com os juros daquele período. Você só não vai pagar os juros do mínimo que você pagou. Exato. É como se você estivesse parcelando o restante. Você paga o mínimo e o restante vai com juros para a próxima tarifa. O que acontecia em relação ao cartão de crédito? Se não me engano, até 2017, os juros eles iam se somando mês após mês quando você não pagava o cartão. Fiquei na dúvida agora se é 17 ou 19, mas eu já olho. Desde então, com a mudança na lei, esse juro só pode ser somado uma vez. Você deixou de pagar uma fatura, na próxima fatura você tem esses juros, e o banco é obrigado a fazer um parcelamento com juros definidos, que vai entre 0% e 10%, aí vai ter definido, e você vai pagar, no final, uma taxa com juros menor, mas ainda assim com juros. E esse valorzinho vai para a sua fatura como forma de parcelamento, e é mais uma facilidade que a gente tem, facilidade não, é mais um problema que a gente tem para identificar que a fatura já não é fácil entender o que tem na fatura de cartão de crédito, é mais um problema que a gente tem ali. E aí, esse valor que está parcelado, por exemplo, fica uma parcela de 300. Se daqui a 2 meses eu não pago uma fatura, esse valor entra na soma de mais uns juros. Basicamente, eu devia 1.000, e aí não consegui pagar, o banco parcelou para mim em 8 vezes de 300. Eu paguei 3 parcelas, na quarta parcela, na quarta fatura, estou lá com 300, a parcela de 300, não consigo pagar de novo. Minha fatura está em 1.500, junto com essa parcela. Esse 1.500 vai todo para novos juros. E aí pode se acumular assim. Ele não pode incidir mais juros em cima daquele parcelamento do pagamento inicial. Mas se você deixar de pagar, volta, é como se fosse mais uma linha no cartão de crédito, mais uma entrada. Ótimo. Alguém quer perguntar alguma coisa para a gente aqui? Quem quiser levantar a mãozinha. Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe. Seu microfone está desligado. Pronto. Consegue me ouvir? Sim, sim. Pronto. Não, porque eu estava pensando aqui, porque é meio que assim, né? Eu não tinha cartão de crédito antes, né? Pagava as coisas tudo no débito e tal. E com esse lance de streaming, essas plataformas e tal, eu meio que me senti
obrigado, não é a palavra certa, mas, né, refém ali de, ó, vou ter que fazer um só para manter aqui a base. Só que eu estava pensando pô, assim, nesse lance de streams, de outras, até mesmo academia, ou esses recursos, de certa forma, quer que a gente meio que tenha um cartão. Tem uma outra maneira, que eu não sei se é a mesma coisa, pôr no débito automático, ou deixar no cartão de crédito, já que a gente vai pagar depois e pode dar no mesmo, sabe? Não sei se entenderam a pergunta. Sim, sim. É que tem algumas plataformas, por exemplo, Netflix. Antes até a gente tinha eu lembro que a gente, eu não sei se existe isso ainda, de comprar no supermercado um crédito do Netflix. Só que aí Tem ainda. fica meio difícil, né? A gente ir lá sempre comprar esse crédito e tal. Então, existem as facilidades do cartão de crédito, né? Um ponto que às vezes eu vejo com meus clientes que geram descontrole, que a pessoa fala, mas não tem como usar o Uber. Eu preciso do cartão de crédito para pedir o Uber ou para pedir o 99. Nessas plataformas já tem uma opção de você colocar um crédito. Então a gente estima ali, quanto que eu gasto por mês de Uber? Será que não é interessante, logo que eu recebo o salário, eu já separo uma partezinha desse salário, ponho lá no Uber e vou controlando quanto eu gastei? Então tem algumas questões que é difícil a gente não usar o cartão de crédito, que a gente acaba tendo que ter ele no dia a dia, né, para algumas questões, mas muita coisa que a gente acredita que não, precisa ter o cartão de crédito para isso, que facilita e tal, na verdade a gente consegue fazer de alguma outra forma. Em termos práticos, Felipe, seja o cartão, seja o débito automático, é a mesma funcionalidade, vai pagar um serviço. O que pode acontecer? O cartão você não pagar a fatura. No débito automático não tem dinheiro na conta e para o cheque especial. É um cuidado que tem que ter, mas em termos da funcionalidade, é a mesma. Só que, como o Gabriel falou, né, nem todas as plataformas oferecem essa possibilidade. Nesse caso do Uber, por exemplo, você pode comprar crédito por boleto, por Pix, pelo PayPal e por cartão de crédito. Então, você tem algumas opções que você pode comprar crédito. E essa questão do crédito é muito importante também para poder ajuda na organização. Essa questão, esse comprar o crédito logo do Uber. A gente vai transformando algumas compras esporádicas em algo fixo no mês. Isso ajuda a se organizar. No iFood, eu falo muito com o pessoal para comprar crédito no iFood. Te ajuda a controlar, porque não fica naquela fatura do cartão. Né? Aí vem iFood, salão, farmácia, Uber, iFood. Para você somar, você dá uma dor de cabeça absurda para somar tudo aquilo ali. E, além disso, ajuda a delimitar o limite. Por exemplo, você fez suas contas e decidiu que pode gastar R$ 200 por mês no iFood. Você compra R$ 200 de crédito no iFood, por exemplo. No Uber é mais difícil, porque o Uber é locomoção, é transporte, não dá para ter, mas no iFood a gente consegue delimitar. Vai gastar R$ 200 por mês no iFood. Você vai se controlar para que esses R$ 200 dure o mês todo. E quando chegar no último fim de semana do mês, se for comprar alguma coisa, que tiver dinheiro sobrando, você vai ficar feliz da vida que tinha dinheiro ainda. Então ajuda a economizar e ajuda a controlar. E é legal que essa estratégia que o Rafa falou, a gente vai carimbando o nosso dinheiro. Eu lembro quando eu tinha lá os meus 18 anos, quando eu estava trabalhando e ganhava meu salário, ganhava tudo em espécie. O que eu fazia? Pegava meu dinheiro, pegava alguns envelopinhos e ia separando. Isso daqui é para lazer, isso daqui eu vou pagar tal conta, isso é para X, e separava, e o valor que sobrava era para o meu lazer, ou para eu comer, para fazer alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente não é tão viável fazer isso, né? Porque a gente tem toda a movimentação financeira, todo o sistema financeiro está digital e até não sei se é muito seguro a gente ficar andando com tanto dinheiro no bolso. Mas a gente consegue usar outras estratégias, né, de fazer isso, igual o iFood, igual o Uber. Será que não é legal, talvez, ter uma conta digital só para a gente deixar o valor dos gastos ficados, aquele que a gente faz no dia a dia?
Por exemplo, o que a gente faz aqui em casa, eu e a Thaís? A gente tem uma conta que é para a gente ter os gastos de mercado e lazer nosso. Então, semanalmente, a gente transfere um valor para lá, que a gente delimitou para usar por semana, e consegue facilmente ir se organizando se a gente gastou bastante, se a gente gastou pouco. Então, é uma forma da gente se organizar e carimbar o valor logo no começo, quando a gente recebe o nosso dinheiro. A Aline levantou a mão também. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Como que vocês entendem qual a melhor estratégia, a melhor forma de se usar o cartão de crédito? É delimitando valores, é entendendo, né, quais são os nossos gatilhos para gasto? Como que vocês veem isso? A melhor forma é não usar, porque o risco de se enrolar é muito grande. Mas utilizando, eu não tenho nenhum... Eu uso cartão de crédito, não tenho nenhum problema. Utilizando evitar ao máximo parcelamentos. Usar o cartão para que você pague o cartão com o dinheiro que você tem dentro do mês. Por isso, aí tem um ponto. Seu salário é 3.500. Seu limite não pode jamais ser acima de 3.500. Seu limite tem que ser abaixo de sua renda. Porque o dinheiro que você tem no cartão é o dinheiro que você pode usar no que você tem no seu salário. Uma forma que pode ser feita, por exemplo, você usar o cartão somente para pagamentos à vista e ter uma conta digital, por exemplo, que você vai transferir o valor que está na conta corrente para essa conta digital. A cada vez que você usa o cartão, você no final do dia transfere o valor que você gastou. Isso ajuda em duas coisas. Isso cria uma fricção, cria um trabalho que você vai ter para visualizar que você está gastando muito, porque se todo dia você tem que fazer uma transferência, porque as compras aí estão... Haja brusinha na Shopee e na Shein para pagar esse cartão. Todo dia você fazendo as transferências, você vai ver quanto está gastando, então aquela questão da duplo pagamento, sai um pouco de perto. E você deixa a sua conta corrente com o dinheiro que você tem exatamente no mês. Muitas pessoas confundem e se atrapalham, se bananam, porque usam o cartão de crédito com limite acima do que poderia e usam débito normal. E aí tem 3.000 de salário e 3.000 de limite. Gasta 6.000 no mês. Chega a fatura com 3.000, o salário do mês que vem tudo para pagar a fatura. Então, se você vai usando o cartão e vai transferindo o valor para uma conta digital, ou qualquer lugar, qualquer coisa que seja, sua conta de débito, sua conta corrente vai diminuindo. Você vai ver exatamente quanto você tem para gastar naquele mês. E no final do mês, quando a fatura chegar, aquela conta digital vai estar exatamente com o valor da fatura. Ela vai estar paga. Não vai ter aquela surpresa com medo de abrir e-mail quando chega a fatura do cartão para ver quanto foi. Você vai saber o dinheiro que vai estar lá reservado. Cria um trabalho a mais? Cria. Você vai ter que transferir todo dia ou toda semana, aí vai depender de cada pessoa, um valor para essa conta digital. Muita gente vai abandonar? Vai. Então você tem que saber seu perfil, se você vai ter esse compromisso, essa disciplina para fazer isso. Por isso que eu disse que o melhor é não usar. Usar em caso de necessidade, de uma compra de algo grande que precisa de televisão, o celular quebrou, computador, geladeira, aí você usa o cartão. Mas se você não tem essa disciplina, não tem esse compromisso, é melhor não usar para não se complicar. Rafa, eu já tentei eu mesmo usar essa estratégia de ir transferindo para uma conta. Na verdade, eu transferi para uma poupança ali. Acontece que era tão chato, toda vez eu passava o cartão, tinha que pegar o mesmo valor e transferir, que eu acabei abandonando e comigo não deu muito certo. Mas tem alguns casos que a gente não consegue fazer isso porque a gente paga o cartão, fica sem dinheiro, então a gente necessariamente tem que usar o cartão no outro mês porque a gente não tem. Então a ideia é a gente aos poucos ir diminuindo a fatura desse cartão ao ponto que a gente passa a ir usando
a compra no débito ou no dinheiro. Uma estratégia, quando a gente está nesse cenário que a gente precisa usar o cartão de crédito, que pode dar certo, é delimitar, assim, vamos supor que você só usa o cartão de crédito para fazer mercado, os gastos variáveis, aqueles picadinhos que a gente usa no dia a dia. A gente colocar um valor limite para a gente usar no mês desse cartão, vamos supor, vou usar esse mês, só posso usar R$ 1.200 de cartão de crédito, né? Para não faltar e não chegar no outro mês e faltar dinheiro e tal. Aí a gente pode criar algumas regrinhas, por exemplo, 1.200, se a gente dividir aí por 3, vai dar R$ 400. Então, onde que eu estou querendo chegar? Colocar um lembrete lá no seu celular para no dia 10 piscar, tá? Olhe sua fatura. Então, lá no dia 10, vamos supor que sua fatura fecha ali no final do mês e começa no começo do mês, né? Isso vai depender muito do início. Só interrompendo rapidinho, se não for assim, peça para mudar para ficar assim. É muito mais fácil se organizar com a fatura fechando dentro do mês. Sim, fica muito mais fácil. Então, qual que é a ideia? Você chegar lá no dia 10, você vai olhar a sua fatura, ela tem que estar em R$ 400. Chega no dia 20, você vai olhar, ela vai ter que estar em R$ 800. Vai chegar no dia 30, 1.200. Quer dizer que você gastou a cada 10 dias R$ 400. Você conseguiu distribuir o dinheiro durante o mês. Isso é uma estratégia. Aí tenta colocar esse limite, vamos supor que você tem aqui de gastos de fixos, entre aluguel e tal, todas essas coisas, dá ali mais ou menos, colocar um valor aleatório aqui, R$ 1.000. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Tá. De variáveis, que é os 1.200, né? 1.200. E você tem um salário lá de 2.400, vamos supor. Então, que isso quer dizer? Que você está gastando ali por mês 2.200. Então, se você gasta de variável 1.200, no primeiro mês você usa essa estratégia, sei lá, sobraria R$ 200, que você poderia usar isso já no mês que vem no débito. Então, no mês seguinte, em vez de você colocar 1.200 aqui, você iria colocar 1.000, porque você vai usar os R$ 200 que sobrou do mês passado para essas compras. No mês seguinte, daí, consequentemente, vai sobrar 400 se você usou 1.000. No mês seguinte, em vez de usar 1.000, você usa 800 e você vai saindo aos pouquinhos do cartão de crédito, até chegar a um ponto que você não precisa usar mais ele. Isso é uma estratégia também que pode dar certo. Isso aí responde um pouco a pergunta que José fez. Como deixar de usar o cartão de crédito se o dinheiro em conta no mês não é suficiente para pagar tudo no débito? Interessante, coincidentemente, eu tive um atendimento ontem que estava conversando sobre isso. A gente está nesse processo, nessa transição de sair do crédito para usar o débito. E essa cliente, inclusive, ela só faz parcelar. Quando a renda dela está comprometida até janeiro do ano que vem, de tanto parcelamento que ela tem. E essa transição é difícil, porque você vai pagando as contas do mês e as contas de Felipe, as contas de Aline, de José, dos meses passados. Quando você parcela, você está comprometendo o seu salário por 10 meses naquele valor, por 8 meses naquele valor. E não é assim, se fosse só um parcelamento, seria lindo. São sempre 5, 6, 7 parcelamentos no cartão. E vai comprometendo. E fazer essa transição é difícil, porque a gente vai tentar ao máximo jogar as contas para o mês, sendo que a gente está pagando ainda as contas passadas, as despesas passadas. Aí a primeira coisa nesse momento é parar de parcelar, não parcela mais nada, e vai avançando aos poucos. No primeiro mês você vai usar o débito por 5 dias, e aí passa usando o crédito nos 20 dias restantes que não tem dinheiro mais na conta.
No segundo mês vai para 7, 8 dias. No terceiro mês para 10, 15 dias. Vai indo aos poucos usando o débito. Vai usar até o limite. Usou até o limite e volta para o crédito. Usou até o limite e volta para o crédito. Usou até o limite e volta para o crédito. Até o ponto que você chega que está tudo no débito. E aí você não deixou de comprometer seu futuro, deixou de comprometer a renda para frente e está vivendo naquele mês. Para quem tem um dinheiro guardado, é muito mais fácil, né? Porque é só você quitar a fatura e começar do zero. A gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é essa. Então, a gente cria alguma estratégia que cada pessoa, dentro do seu contexto, consegue colocar. Exato. E é mais fácil até na teoria, né? Porque quando você tem o dinheiro guardado, essa cliente mesmo de ontem, ninguém quer tirar esse dinheiro e pagar a dívida, pagar o cartão de crédito. Está sentindo que está jogando dinheiro fora. Mas não está. Você está abrindo, te devolvendo o seu salário nos meses seguintes. O efeito posse, né, Rafa? Exato. Assim, ela antes de começar o trabalho do planejamento, ela já tinha na cabeça dela que o dinheiro que ela tinha guardado era para a compra de um carro. Ela fez, pô, Rafael, eu estou tirando dinheiro do carro para pagar o cartão. Eu falei, não, você não está tirando dinheiro do carro para pagar o cartão. Você está tirando dinheiro que é seu para fazer com que seu mês fique positivo e que você deixe de comprometer sua renda até janeiro. Você vai voltar a ter todo o seu salário até janeiro, assim, com números altos. Era 2 meses de 4.000 de parcelamento, um mês de 2.000, um mês de 1.000, ia descendo. Só que você fica com sua renda limitada. Você já entra no mês com R$1.000 a menos no salário, R$800 a menos no salário. E se você tem esse dinheiro, que já é um privilégio você ter esse dinheiro. Primeiro privilégio é você ter cartão e parcelar o cartão. Você ter o dinheiro guardado, não pense que está jogando fora ou está pagando dívida, mas que você está abrindo seu salário, está zerando suas contas para poder se organizar financeiramente. Teve o questionamento da minha cliente, que foi aquela estratégia de pegar o dinheiro e pagar tudo, que ela falou assim, que foi um pedaço da reserva, de uma reserva que ela tinha, que é para emergência, para essas questões. Mas ela falou assim, ela queria parcelar e pagar juros, e essa era a decisão, ela só queria saber quantas parcelas e qual que era o meio. Porque ela acreditava que, e se ela precisar do dinheiro lá na frente? Né? Tendo que, na verdade, isso ela vai ter que pagar esses juros, só que de forma parcelada, né? Só vai postergar esse problema que o cartão de crédito trouxe para ela. E que, se ela precisasse do dinheiro, poderia usar esse cartão de crédito lá na frente. É lógico que a gente vai desenhar uma estratégia para que isso não aconteça. Mas sabe que esse efeito posse, ou essa resistência de tirar um dinheiro que a gente tem guardado ali, é tão alto que a pessoa às vezes está disposta a pegar um empréstimo, pagar uns juros, do que né, enfim. Abrir mão daquele dinheiro, né? Abrir mão daquele dinheiro. Não, isso é verdade. E quem mais? Alguém? Até para finalizar a nuvem de palavras, eu acho que uma coisa que foi bastante que a gente falou aqui é esse descontrole aí, né? Que é algo que o cartão de crédito facilita que aconteça. É tudo que a gente falou aqui, de você ter facilidade de controle, facilidade de visualizar suas contas, facilidade de entender suas finanças, ele promove ou ele permite que esse descontrole, que o caos, como está em cima, se torne presente com muito mais facilidade. Então, assim, como eu falei já, o melhor é evitar usar. Não querendo usar a tua necessidade, adota algumas estratégias para poder minimizar esse impacto. Eu vejo que, além de ser confuso, né, o cartão de crédito é muito confuso, você mistura um monte de coisa ali. Outra coisa que eu vejo que, às vezes, ajuda nesse descontrole
é a questão da dor do pagamento mesmo, da gente postergar esse problema, entre aspas. A gente pensar, não, vou dividir, lá na frente eu dou um jeito, eu vou conseguir dinheiro, eu vou trabalhar, vou receber um aumento. Então, esse otimismo em relação ao futuro. Hoje eu não consigo, mas lá na frente eu vou conseguir, lá na frente eu vou dar um jeito. Isso facilita a gente a usar. Até os programas de benefícios também, eu entendo que isso ajuda a gente a descontrolar, porque isso é um empurrãozinho a mais para fazer com que a gente use o cartão. Falar, mas eu vou usar o cartão porque eu vou receber pelo menos alguma coisa eu vou receber em troca, né? E acho que é toda a construção desse meio de pagamento criada, talvez, né, a gente não pode garantir isso, mas talvez seja interessante que a gente se descontrole mesmo, seja interessante que a gente entre nos juros rotativos para quem criou essa forma de pagamento, para quem gerencia essas formas de pagamento. Então, talvez o descontrole, ele até não seja tanto uma culpa nossa, talvez é uma culpa do sistema mesmo, da construção disso. E às vezes é difícil, a gente não descontrola porque a gente às vezes acaba se culpando, né? Tipo, eu não sei usar o cartão de crédito, eu tenho que aprender, não sei das coisas, mas a gente não teve nenhum tipo de educação financeira, eles criam formas da gente consumir mais e acabar com que a gente se descontrole. Então, acho que algumas reflexões importantes sobre o uso do cartão. Porque senão a gente cai naquele discurso, sei lá, motivacional, não, porque você tem que ter o controle do seu dinheiro, não sei o que, né? A gente sabe que isso aí... Só para dar like, né? Mas bem por aí. A Aline levantou a mão de novo. Pode falar, Aline. Não vou me demorar, prometo. Fique tranquila. Falando sobre isso, a questão de descontrole, na minha casa, o meu pai que sempre trabalhou, né? Ele sempre foi o provedor. E ele é um cara que não é estudado, enfim. E eu lembro a primeira vez que ele teve, tipo, acesso a uma conta no banco, que ele falou, vou ter um cartão agora, não sei que a gente era criança, devia ser nos anos 90 e pouco, só que ele nunca fez uso contínuo desse cartão, sabe? Ele sempre fez, como vocês falaram, assim, de guardar o dinheiro. Eu falei assim, não, eu quero comprar tal coisa. Ele ia todos os meses, como se colocasse num envelope e guardava aquele dinheiro, sabe? Eu nunca vi o meu pai endividado. Eu nunca vi ele falando assim, desesperado, sem saber como que vai pagar a fatura de cartão. E quando a gente ficou adolescente, essas coisas assim, aí eu falo, não, pai, compra no cartão. Ele, você tá maluca? Cartão é para endividar as pessoas. Ele sempre desconfiou dessas coisas de banco, sabe? E é engraçado que em algum momento da nossa vida, da minha irmã, do meu irmão, a gente se viu nesse lugar de endividado, sabe? Do uso descontrolado do dinheiro. Por mais que a gente tivesse um exemplo muito positivo, né, em algumas vezes exagerado, a gente teve esse descontrole. Eu acho que muitas vezes, por a gente ficar tão ali fechado, sabe? Eu queria tanto comprar um sapato, e aí ele não queria comprar o sapato naquele momento porque ele não tinha o dinheiro para pagar à vista. E até hoje, a gente fez um tratamento grande de dentista, não sei o que, ele pagou tudo à vista, sabe? Ele falou, não, eu não compro nada parcelado. Acho que a única coisa que ele comprou parcelado foi o apartamento dele. E mesmo assim, eu falei, pai, não paga agora, sabe? Deixa o dinheiro guardado, seu dinheiro está rendendo. Aí ele falou assim, não, eu preciso pagar o apartamento, sabe? Aí ele foi, pegou, ele falou, Aline, tira o dinheiro para mim que eu vou resgato o dinheiro que eu vou pagar o meu apartamento. Aí ele foi lá e pagou o apartamento. Eu começo tudo de novo. Ele é muito organizado, assim, disciplinado com isso, e já está lá juntando o dinheiro dele de novo. Ainda bem. A gente tem dois lados. Da organização, que foi um exemplo para você e para seus irmãos, que aí casa muito com o que a Larissa perguntou no chat da estratégia de não usar o dinheiro para o dia a dia e só para grandes coisas, como a gente deu exemplo de uma geladeira, de um fogão, para quem está nessa organização financeira, exatamente como a Larissa colocou.
mas entra o lado psicológico, que foi o que você falou que aconteceu com você e com seus irmãos. Você reprimido durante tanto tempo, vocês acabaram extrapolando quando tiveram acesso ao cartão. Por mais que tivessem um exemplo dentro de casa, mas esse exemplo às vezes era tão exagerado que vocês sentiam aquela necessidade e quando tiveram o cartão na mão, a primeira coisa que fizeram foi fazer aquilo que vocês queriam fazer e seu pai falava para não fazer. A gente tem que buscar equilíbrio sempre. O exemplo dele é perfeito e serve até como exemplo para a sua vida, né? Da organização que ele teve, de tudo. Mas não pode também ser muito exagerado, senão gera o efeito contrário, né? Como uma mola. Se a gente empurra muito a mola, quando soltar, a propulsão dela vai ser maior. Então é só ter esse controle, mas tá bem certinho. Parabéns para seu pai. Mas parabéns para ele. Quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Não, gostei da história, é um ótimo exemplo, porque isso leva talvez para 2 pontos, ou a gente se espelha, ou isso que o Rafa falou, né? A gente meio que vai um pouco pro oposto. Eu, na minha casa, foi o inverso, né? Meu pai sempre foi um pouco mais gastador, mais imediatista, mais nesse sentido. E eu já fui mais o organizado, de querer organizar e não quero ter essa dor de cabeça de não ter dinheiro no dia seguinte. Eu acho que tem muito disso, acho que muito do que da forma como a gente lidar hoje com o dinheiro é reflexo das nossas experiências na infância, com os nossos pais, na verdade, de tudo na vida, né? E o dinheiro é uma dessas partes, né? E aí, conectando, antes de passar a palavra para Felipe, que levantou a mão, qual que a gente comentou no começo. Se a Aline, se o pai, essas experiências em casa são muito intuitivas do que pai, mãe, nossos pais, nossas mães tinham que achavam, né? Porque não tinha educação financeira, não tinha uma base, eles iam fazendo a tentativa e erro. Só que cada casa vai fazendo essa tentativa e erro individualmente. E vai acertando e errando sozinho, ou sozinhas. Se a gente tivesse mais espaços como esse aqui, de conversa, de troca de informações, o erro de Aline já não serviria para o erro de Stephanie, de Beatriz, o erro de Flávia já ajudaria Felipe, o erro de Patrícia ajudaria Giuseppe. A gente vai aprendendo com os problemas, com os erros dos outros. Então, é muito importante ter esse espaço de conversa e não ficar como era o pai de Aline. Não, carteira para endividar e acabou. O assunto morreu ali. Ele se dava bem, mas a mensagem completa não chegava. Para ele funcionava perfeitamente. E espaços como esse, que a gente gera essa conversa, gera esse debate, essa troca de experiências, ajuda a que a gente consiga se organizar melhor, que consiga aprender um com o erro dos outros. Felipe, desculpa aí que falei antes de você tinha levantado a mão, mas pode falar. Não, era só um complemento sobre o que a Aline falou. Eu estou tentando voltar a fazer isso, porque aqui em casa também é assim. A mãe sempre foi provedora, né? Só eu e ela. Quando a gente morava com minha avó, era eu e ela mais 2 primos. E ela sempre promovia tudo na casa. Pagava as coisas, tudo. E nessa época ela não tinha cartão de crédito. Tipo, era lá em 2013, por aí. E ainda assim, pagava pré-vestibular para mim, o curso da minha prima, tudo certinho, que obrigatoriamente ela tinha que planejar o mês inteiro. Separar as contas certinho. E graças a Deus a gente tinha acesso a tudo que era necessário. Nessa época, inclusive, foi quando eu comprei meu computador. Na época, o computador era caro pra caramba. Um notebook era 3 mil e poucos reais. Assim. Lá em 2013 era um absurdo, mas era necessário. Naquele dia que eu percebi que uma vantagem, né, nesse caso, era a possibilidade de você negociar ali na hora, pagando à vista. Foi nesse ponto que eu comecei a pensar, olha, porque quando meu computador deu problema, ela tinha uma reserva.
E nesse caso, ela usou para pagar, mas ainda assim estava ali negociando. Eu estou tentando voltar a esse esqueminha, que hoje a gente voltou a usar o cartão de crédito, a gente se mudou, voltou a usar cartão, eu e ela, e a gente está sentindo a coisa mais. Claro que as condições mudaram de 2014 para cá, enfim, mas a gente está tentando voltar a esse esquema de antes, em relação ao consumo, principalmente, que tipo, vou precisar comprar tal coisa. Até quanto tempo vou precisar desse produto, sabe? É para agora, é algo emergencial? Tipo, alguém vai precisar agora de uma geladeira? A geladeira está funcionando. Tá, quero trocar. Vamos juntar um dinheirinho até. A gente está tentando ir nesse esquema. Conseguimos trocar a porta aqui de casa nesse esquema. A gente está planejando isso desde o ano passado. Então, estamos vindo aos poucos. Que automaticamente, a primeira coisa que a gente pensa é, a gente precisa fazer isso. Vamos fazer logo. Porque coisa quebrada em casa dá ruim. Tem essa cultura aqui. Coisa quebrada em casa chama a outra. Então, tem que consertar logo. Aí vai no cartão e paga. A gente estava com essa mania. Por isso que ficamos mais apertados. A gente pensa, olha, a gente não fazia isso antes. Olha como está agora. Sabe? Então, esse esquema meio que obriga a gente a planejar as coisas e dá um alívio. Estou tentando voltar para esse esqueminha de planejar as coisas. Felipe, você falando, eu vejo que até hoje, quando eu vou comprar alguma coisa, sei lá, uma televisão, que a gente precisou comprar esses dias, até hoje, na hora de eu comprar, eu penso se eu compro parcelado ou se eu compro à vista, mesmo tendo dinheiro ali para pagar. Isso daí é aquele efeito da dor do pagamento, porque incomoda pagar à vista. Parcelar, a gente posterga essa dor, a gente anestesia, né? Existe até um estudo, não vou lembrar o nome da pessoa, um artigo, que ele fala, o cartão de crédito anestesia a dor do pagamento. Então, a gente vai sentir em algum momento, mas vai ser lá na frente. Então, ele só anestesia. E o Rafa deu uma sugestão de experiência de ficar uma semana sem usar cartão de crédito e usar dinheiro. Tem uma outra que é legal fazer. Próximo celular, todo mundo acredita que um dia vai ter que trocar de celular, levar em dinheiro, em notas, na carteira, e tentar se perceber se isso vai gerar um incômodo maior do que passar o cartão de crédito ou não. E pelos estudos, essa dor é maior, esse incômodo é maior. Então, a gente tem a tendência de não querer, e por mais que a gente por exemplo, eu sou planejador, o Rafa é planejador, tem outros planejadores aqui, por mais que a gente entenda disso, saiba a lógica disso, na hora, a gente não está imune a esses vieses, a gente vai sentir isso e vai, se a gente não parar para analisar e pensar, a gente também está vulnerável a todos os vieses, né? Quando a gente fala de economia comportamental, tem vieses que levam a gente a tomar decisões não tão boas, às vezes, em relação ao nosso dinheiro. A gente é ser humano também, né? Que tem todos os problemas também. Um ponto importante do que o Felipe falou, e parabéns, Felipe, por essa consciência, essa organização e reorganização que vocês estão fazendo. O cartão, ele propicia muito essa desorganização. Precisei, bota no cartão e parcela. Precisei, compra logo no cartão e parcela. Não pode deixar, como o Felipe falou, nada quebrado em casa. Então, bota no cartão. Parcela e joga para daqui a 10 meses. Vamos ver o que é que vai ser. Joga para o eu futuro resolver. E aí volta aquele entendimento que o cartão de crédito é um empréstimo. A gente, para adquirir algum bem, tem duas possibilidades. Junta o dinheiro e compra o bem, até certo limite, né? Porque juntar o dinheiro para comprar uma casa, vai morrer, a gente não vai comprar a casa. Vai morrer, não vai comprar um apartamento. Um carro é mais complicado. Junta o dinheiro e compra o bem, a tradição, a geladeira, o fogão, caso não seja necessidade imediata. Ou você toma um crédito. Você pega o bem de imediato e vai pagando. O preço de tomar o crédito é pagar os juros, que seria o empréstimo, seria o financiamento.
seria um crediário. Você está antecipando essa compra, porque você não tinha condição de comprar naquele momento, e vai pagar esse preço que é os juros. Tem casos e casos. Se eu preciso muito de algo, não tenho dinheiro, e o fogão quebrou, vou para o crediário, pago uma taxa do crediário lá, mas tenho meu fogão para cozinhar em casa. No cartão de crédito, a gente não tem os juros desde que pague no vencimento. Passando o vencimento, vem um problema. E aí o que é melhor? Organizar, tentar se organizar dentro do possível, o que for possível, como o Felipe falou da porta de casa, da geladeira que não quebrou ainda. Vai se organizando para poder fazer essa compra à vista. E essa compra à vista, inclusive, para quem gosta muito de usar o cartão, por causa dos benefícios, pode ser paga no cartão de crédito. Você já tem o dinheiro, a loja não vai dar desconto nenhum, pagar no cartão mesmo você, naquele, pelo menos estou ganhando as milhas, pelo menos estou ganhando os pontos, mas você já tem o dinheiro para pagar aquilo ali, o dinheiro já está destinado para aquilo. Então, quando puder, se organiza, ao invés de surgiu algo, bota no cartão, parcela e joga para frente. Porque todo mês tem algo novo, todo mês surge algo, todo mês quebra alguma coisa em casa, queima a resistência do chuveiro, queima a luz, quebra uma coisa no carro, todo mês tem uma coisa. Se a gente vai sempre jogando no cartão e parcelando, vai aquela bola de neve que a gente comentou. Você falou do empréstimo, até a própria logística da compra pelo cartão de crédito, ela é um empréstimo. Porque quando a gente compra com cartão de crédito, não é a gente que está pagando o lojista. Quem está pagando o lojista é o banco. Depois a gente vai pagar o banco. Isso já caracteriza o empréstimo. Então, quando a gente passa o cartão de crédito, a gente está fazendo uma dívida, né? Independente se ela vai ter juros ou não, se a gente pagar no momento da fatura ou não. A gente está fazendo uma dívida. Isso é algo ponto importante. Você falou dessa questão da logística, eu lembrei de algo que muitas pessoas não conseguem entender, que é como funciona o limite do cartão. Como é essa conta do limite. Vamos supor que o meu limite é R$1.000, o teu cartão com limite de R$1.000, e eu faço uma compra de 500, parcelado em 10 vezes de 50. Imediatamente, meu limite cai para 500, porque eu já usei 500. A depender, assim, a loja, a depender do contrato dela, ela pode receber esse dinheiro todo de vez, um desconto maior, ao invés de 500, ela recebe 420, 430, ou ela pode receber a medida que parcelado, e como a gente é parcelado, não é a medida que a gente paga, porque é o nosso dinheiro, mas ela recebe parcelado também com desconto menor. Aí receberia 480, 470, depende da loja. Mas nosso limite, ele é tirado imediatamente o valor total da compra. Se eu comprei 500, o meu limite caiu para 500, porque você gastou R$500. Você fez um empréstimo de R$500, você só vai pagar ele parcelado, mas você pegou um empréstimo de R$500. Quando eu pago a primeira fatura, meu limite sobe para 550, porque eu já botei de R$50 de volta. Quando eu pago a segunda, meu limite sobe para 600, e assim sucessivamente. O limite ele vai sempre sendo tirado o valor total da compra. E à medida que a gente paga as parcelas, esses valores vão sendo repostos para que a gente possa usar. Bom, alguém que perguntar alguma coisa, comentar, se alguém quiser falar um pouquinho como usa o cartão no dia a dia, se dá certo, se não dá. Ou se está com vergonha de falar aqui, pode botar no chat também, não tem problema não. Flávia aqui botou que precisa sair. Já saiu, tá bom, já saiu. Vamos ver se tem algum comentário. Ó, a Stephanie aqui indicou 2 livros, Escassez. Escassez acho que é o meu livro sobre o mundo das finanças, o meu preferido até hoje, e A Mente Acima do Dinheiro. São 2 bons livros mesmo. Quem quiser, tá aqui para até botar de novo aqui no que não achar, não tá achando. Para quem quiser procurar. Eu indiquei esses livros porque eu acho que, além da gente gastar no cartão de crédito,
tem uma coisa muito acima, né, do gastar no cartão de crédito. O gastar no cartão de crédito é só a pontinha do iceberg. Ali embaixo são várias outras coisas que estão acontecendo que você, igual eu falei, né, tem o fácil acesso da informação do tenha cartão de crédito é muito mais fácil, né? As pessoas não vão ficar procurando outras possibilidades de gastar o seu dinheiro que não seja numa coisa mais fácil. O cérebro odeia ficar pensando muito. Então, quando a gente está com escassez de tempo, escassez de memória, escassez de disponibilidade, um monte de coisa acontecendo ali, minha geladeira quebrou, eu não vou ficar pensando se eu vou gastar no cartão de crédito ou não, né? Então, assim, essas rodas de conversa, Rafa e Gabriel, assim, é sensacional, principalmente para o nosso letramento educacional, sabe? Porque é muito, eu vejo assim, a maioria dos meus amigos, tudo bem, eu estou trabalhando com isso agora e tudo mais, mas nem sempre foi assim, né? Eu gastava no cartão de crédito como realmente uma extensão do meu salário, como realmente, assim, o banco tá me fazendo esse favor, né? O banco é muito gente boa e tá me dando esse crédito aqui a 400% de juros ao ano, mas assim, eu não estou vendo esses juros, então tá tudo bem. Então, eu acho que esse clarear o que é realmente a informação sobre o cartão de, não só o cartão de crédito, mas qualquer crédito disponível no mercado hoje, é importante para não só pessoas como nós que temos acesso, né? Eu acho que, assim, todas as pessoas que estão aqui têm acesso à internet, têm acesso a vários tipos de informação, né? Televisão e tudo mais, mas principalmente, eu acho que para as pessoas que não têm esse acesso, né? As pessoas que, assim, totalmente de baixa renda, que dependem do cartão de crédito para sobreviver, fazer com que essa informação chegue a essas pessoas, sabe? Eu acho que é uma das, pelo menos para mim, é uma das minhas metas, assim, de vida, de levar mais essa informação para as pessoas que não têm essa informação, né? Perfeito. Você falou como a Stephanie falou do Tenha Cartão de Crédito, eu lembrei de uma propaganda que eu vi essa semana de um banco, assim, não vou nem citar o banco, porque todos fazem na mesma linha, que era um rapaz andando e falava assim, quanto mais eu ganho, quanto mais eu gasto, mais eu ganho. Quanto mais eu uso o cartão, mais eu ganho. Não, você não mais ganha, você mais gasta. Você está gastando seu dinheiro. Mas a ideia que tentam passar é que você está ganhando alguma coisa por usar o cartão. E incentivar sempre. Quanto mais eu uso, mais eu ganho. Quanto mais eu uso, mais não. Quanto mais você usa, mais você fica pobre, fica com menos rico, a depender da realidade de cada um. Mas você está perdendo seu dinheiro, está diminuindo seu dinheiro. É difícil te lutar contra e disseminar esse conhecimento contra campanhas tão massivas do incentivo ao consumo. E até porque a gente quer consumir, a gente quer viver bem. O dinheiro está aí para te gastar. Não é para não gastar. A gente trabalha, a gente quer ganhar dinheiro para viver bem, para comer bem, para morar bem, para se vestir bem. Ninguém quer ganhar dinheiro para não usar o dinheiro. É para usar e viver bem. Agora, é difícil a gente ter esse controle diante de um bombardeio de propaganda, de informações, de incentivos, e dentro da realidade que a gente vive, como a Stephanie falou, a gente está na escassez de tempo, com problema no trabalho, com problema em casa, chega em casa estressado, quebrou a TV, aí vai preocupar em ver se pode consertar, você quer resolver tirar aquele problema da frente. Passa o cartão no site, no outro dia a televisão está em sua casa. Você tirou um problema e no dia seguinte está vendo televisão. Normal. Então, assim, é difícil. Tem as situações que o crédito é a única saída, né? Dependendo da situação. E se a pessoa está nessa condição de escassez, ela não vai pensar quanto de juros ela está pagando. Ela tem outras preocupações imediatas ali. Né, a escassez gera comportamentos como esse, né? Então, como aquele discurso que fala, não, mas a pessoa não está vendo que ela vai pagar tudo isso de juros, ela está numa condição ali de escassez tão grande que ela está vivendo o presente ali para pagar o prato que ela vai comer ali, ou comprar a geladeira para não perder a comida do filho dela, né? Então tem condições extremas que, né,
provavelmente aqui ninguém está numa condição de escassez dessa, né? A gente tem um pouco de condição melhor, mas são dois tipos de situações diferentes de lidar com o crédito ou coisas nesse sentido. Para a gente não Aline? tomar mais muito da manhã de sábado, pessoal, né? A Aline levantou a mão. Não vou me estender, você falando sobre essa questão de compre mais e etc. Quando eu comecei a trabalhar no shopping, muito nova. E no shopping você tem todo aquele apelo, né, de você comprar, de você gastar, você ver as promoções. E, cara, tipo assim, sempre tem alguém, tinha gerente, que tinha um limite imenso. Então, quando tinha as promoções no shopping, aquele, tipo, lápis vermelho, aquela semana, cara, e a gente via aquelas lojas com todas aquelas roupas que a gente desejava muito, ia todo mundo na loja e comprava no cartão dessa gerente. Então, a gente ia fazendo contas no cartão dos outros, sabe? E quando você via, seu dinheiro estava todo ali alocado nas parcelas daquelas compras que você fez. Gente, como eu fiz isso? Eu sempre comprava no cartão alheio. Eu não precisava nem ter cartão, porque eu tinha acesso ao crédito, sabe? É a pessoa com 18 anos, começando a sua vida financeira, né? E começando a entender como gastar dinheiro, eu já comecei a vida toda errada. E é difícil, né? Porque você vê no ambiente que as pessoas oferecem, é rodeada de ofertas para aquilo ali, e de algo que incentivava o consumo. Mas aproveitando até, não faça como a gerente de Aline, não empreste o cartão de vocês, porque a dívida vai para vocês. A dívida vai para vocês. Se a pessoa não pagar, você tem que arcar com esse prejuízo. Não tem lá no cartão que foi o CPF de quem comprou, vai mandar para casa daquela pessoa a fatura. A dívida é para você. Então, não empreste o cartão de vocês para ninguém. Sim. Gente, tá muito boa a roda, mas, né, pessoas com seus compromissos ou com seu momento de lazer no sábado, vamos encerrar. Quem quiser fazer alguma pergunta depois, a gente vai deixar uns minutinhos aí para quem quiser perguntar, ou quem quiser conversar com a gente no particular, tanto eu quanto o Rafa, a gente deixa um espaço na nossa agenda para um papo inicial gratuito. Lá vocês contam um pouco melhor o que está acontecendo aí na vida de vocês, quais são as dificuldades financeiras, a gente se conhece e também explica como funciona a nossa consultoria. Então, só uns recadinhos finais para quem quiser continuar essa conversa no individual com a gente. E quem tiver mais alguma pergunta sobre cartão, estamos aqui. Alguma coisa que você queira deixar? Agradecer a todo mundo pela essa hora e meia aqui na manhã de sábado. E a gente vai, como está gravando, a gente vai disponibilizar depois, se vocês quiserem rever, quiserem compartilhar com outras pessoas essa roda, essa gravação, para tirar mais dúvidas ou quem sabe ver de novo algum ponto que não percebeu, estava lavando o prato na hora, estava fazendo alguma coisa em casa na hora, já pode... Eu sou desse. Só ouço podcast, só lavo o prato e ouço podcast. Também sou desses. Todo dia ponho o fonezinho, podcast. Então, a gente vai disponibilizar também. Muito obrigado. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Caso tenha interesse em conversar, aprofundar mais esse contato, essa relação, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Se alguém quiser falar alguma coisinha, perguntar alguma coisa, ou então podemos ir. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau.